É dos temas mais importantes dentro do mercado financeiro, Forex, principalmente em trading, Forex, as quebras de estruturas. A maior parte das entradas dos traders, principalmente smart money, é feito quando há quebras nessas estruturas. E nós temos duas grandes quebras de estruturas. Nós temos o boss e temos o choke. A diferença entre eles é que o boss continua a tendência e o choke reverte a tendência. Ok? Então, importa ainda referenciarmos que quando nós marcarmos nossa zona de interesse, esperamos que que o preço chegue naquela região e faça uma quebra na estrutura para confirmar nossa entrada. Então, é importante que o trader tenha noção que só vai entrar quando quebrar a estrutura muitas das vezes. Aí confirma a tua entrada. No entanto, para nós compreendermos as quebras de estruturas, é importante verificarmos os conceitos sobre as velas. Nós também temos um vídeo a falar de velas, então bora lá dar um check no vídeo, falar sobre velas. As velas são constituídas por corpo, pavio, né? Então, o primeiro tipo de quebra-estrutura é corpo quebrando o pavio, que é um corpo da vela quebrando o último pavio mais alto, ok? O segundo tipo de quebra-estrutura, boss, é o pavio quebrando o pavio. É um pavio que quebra o último pavio mais alto. E o terceiro é o corpo quebrando o corpo, né? Um corpo quebrando um outro corpo mais alto anterior, na qual eu considero como uma das melhores quebras de estruturas ou uma das melhores confirmações. No entanto, temos aqui algumas ilustrações que nós vamos mostrar lá no gráfico. Ok, então, o mercado move-se por pullbacks, pullback, pullback, pullback. No entanto, tendência de baixa, a mesma coisa, pullback, pullback. Não sei muito fazer aqui tendência de baixa, estou sempre a comprar. Então, nessas regiões é onde nós encontramos as quebras de estruturas, porque aqui os fundos rompem os topos e ao romperem os topos causam essas quebras de estruturas, que é o break of structure. Mas ainda temos uma continuação de tendência, ok? E o mesmo acontece em tendência de baixa. Já em tendência de baixa, nós temos os topos que rompem os fundos. Nessas regiões acontecem as quebras de estruturas. Conforme vocês conseguem ver, há quebra de estrutura, mas há continuação de tendências. A tendência continua e não reverte, diferente do choque que nós vamos falar a seguir. Então vamos dar uma leitura aqui rápida sobre o choque, que é o change of character, né? E muitas das vezes bastante confundido com boss. O conceito de choque é a mudança de tendência atual. Então vamos ver aqui alguns exemplos de reversão de tendência. Ok? Ora vejamos. O market estava em tendência de alta e, no entanto, automaticamente muda de tendência a tendência de baixa. Vamos validar que em condições normais aqui nós temos um boss normal, uma quebra de estrutura normal, uma quebra de estrutura normal, mas aqui o preço já não consegue romper aquela estrutura e rompe este movimento aqui, certo? Rompe essa última demanda aqui anterior. Ao romper essa zona, automaticamente muda a tendência
E nesse caso já não torna-se um boss, torna-se um choque, que é change of character, né? Mudança de caráter. E após isso continua uma outra tendência, certo? Continua aqui uma outra tendência. Aquilo vai descendo, efetuando aqui quebras nas estruturas normais. Ok? Ora vejamos um outro exemplo em tendência de baixa. O mercado vinha seguindo uma tendência de baixa normal, mas em detrimento de certos movimentos toma uma outra direção. Conseguimos perceber que aqui houve quebra de estrutura normal, conforme vocês já conseguiram perceber. As quebras de estruturas boss continuam a tendência e choque reverte a tendência. Então vocês conseguem ver que nessa região foi quebrado o preço, rompeu. Pensem comigo, em condições normais, para nós continuarmos a ter uma tendência de baixa, esse topo tinha que romper essa zona e continuar a fazer aqui um bolso, mas não tivemos isso. O preço chegou aqui, não teve força suficiente para romper esse fundo aqui anterior, então ganhou força para romper essa zona toda. Ao romper, muda totalmente a tendência. Depois nós temos um pullback nessa região e normalmente aqui nessa região vai sempre encontrar um ponto de interesse, um fair value gap e onde o preço vai retestar aqui, provavelmente até 50% acima de 50% para depois tomar uma outra direção do preço. É assim que muitas das vezes acontece a reversão de tendência. Então, nós vamos para o gráfico agora, fazer backtesting destes movimentos. Inicialmente vamos identificar quebra de estrutura. O mercado está cheio de quebra de estrutura, claro. Boss. O mercado está cheio de quebra de estruturas. Só apagar todos estes desenhos. Lembrar que nós temos quebra de estrutura para pavio quebrando o pavio, corpo quebrando o corpo, corpo quebrando o pavio. Nessa altura nós temos uma quebra de estrutura aqui, que é essa região. É um corpo da vela quebrando outro corpo, certo? Então nós temos um corpo quebrando o corpo. Aqui nessa região nós temos um corpo que quebrou o pavio anterior. Então nós temos um corpo quebrando o pavio. Muito simples como beber água. Então, o mercado está cheio de quebra-estruturas. Aqui nós conseguimos ver um pavio quebrando o pavio. Então façam aí backtesting destes movimentos. O mercado está cheio de quebras de estruturas. Aqui nessas regiões nós temos outras quebras de estruturas. Façam backtesting destes movimentos em função do que está escrito no material para que vocês consigam compreender. Então, vamos falar agora de choque. Vamos fazer aqui o backtest de choque. Vocês conseguem ver que o preço vinha de uma direção até ele tomar uma outra direção, certo? Ok. No entanto, apresentou-nos características de quebras estruturais normais nessas regiões, né?
Nestas regiões quebrou a estrutura, mas nessa região aqui, ele quebrou essa última estrutura que confirmou a mudança de tendência. No entanto, aqui ele já fez um choque. Depois do choque fez o pullback. Vamos procurar uma zona mais clean, né? Conforme nós dizemos lá na comunidade, uma zona mais clean, uma zona mais notória. É importante ajustar sempre bem o gráfico para que tenhamos certeza daquilo que nós estamos a fazer. Então, o preço está vindo uma tendência de baixo. Automaticamente tivemos aqui um spike, né? Que não levou a tanta coisa. Mas deixa eu lá procurar uma outra região. Mas só para não haver aqui dúvidas. Exato, conforme vocês conseguem ver. O preço vinha numa tendência de baixo, automaticamente aqui tomou uma outra direção e seguiu o fluxo. No entanto, conseguem verificar que nós tivemos aqui quebra de estruturas nesta região, nestas regiões anteriores, como esta, já não vou marcar para não levarmos muito tempo e o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui vocês conseguem perceber que o preço não quebrou essa estrutura aqui, o topo foi muito fraco e rompeu essa estrutura aqui. Dentro dessa estrutura, aqui houve um choque. Quebrou essa estrutura, depois fez o pullback e tomou uma outra direção. Ok? Então, nesta região foi a região em que o preço causou uma mudança de tendência, fazendo pullback até esta região aqui, né? Se colocarmos aqui a nossa Fibonacci, teremos aqui os nossos pontos a 50% desse movimento, claramente, e seria uma belíssima entrada de buy com um risco retorno no mínimo de 1 para 3, top. Pessoal, basta saber identificar reversão de tendência, fazerem backtesting destes movimentos, que já estão muito tops. Quem domina a reversão de tendência está pronto para pegar muitos bons setups. Então, assim foi a nossa aula sobre quebra de estruturas, boss and choke. Estamos juntos, forte abraço e não se esqueçam de operar sempre com responsabilidade e sabedoria.